software aware, e, portanto vou passar outra vez à Didia. Bom, então vamos passar agora a ver como é que nós podemos utilizar, como é que podemos avaliar o custo utilizando o software. Antes de passar para o software, eu só vos queria mostrar, portanto, quando nós abrimos o software, vocês veem, há vários módulos, vários toolboxes que são disponíveis no software e o último é o módulo de custo. O módulo de custo tem aqui dois submódulos, um deles é o EV, Infrastructure Value Index, e o outro é o Financial Project. O que eu vos vou mostrar hoje é só o Financial Project. Quando abrimos o Financial Project e criamos um novo projeto, e já o vamos fazer, eu queria vos falar que existem vários tipos de custos e de ganhos que é possível adicionar ao nosso caso de estudo. Portanto, um deles é o investimento. Portanto, o investimento é definido, para cada investimento é especificado um ano, é especificado o valor do investimento e é especificado o período de amortização contabilística, por assim dizer, do investimento. O software permite definir vários investimentos, sendo eles introduzidos um a um e cada um com estas três características que acabei de vos dizer. E já vamos ver como é que isto se faz. Depois, o software permite introduzir custos operacionais anuais. E permite introduzir custos operacionais anuais de três tipos diferentes. O primeiro, portanto, enfim, temos aqui em inglês e depois temos o respectivo tradução para português. O primeiro deles são os custos das vendas, ou Costs of Goods Sold em inglês. Quando se pensa um bocadinho nos custos das vendas, está-se a pensar em todos os custos que nos levam à produção do nosso bem. Por exemplo, o custo, se estivermos a pensar num sistema de abastecimento de água, estamos a pensar no custo de aquisição da água, o custo de tratamento da água, o custo de transporte da água, portanto, o somatório de todos estes custos que nos levam à produção ou à nossa prestação do serviço. Depois existe um segundo tipo de custo, que é o custo de fornecimento e serviços externos. Aqui, portanto, aqui em inglês aparece Supplies and External Services. Aqui estamos a pensar um bocadinho em subcontratos, rendas dos nossos edifícios, portanto, estão associados aqui à nossa prestação do serviço. E, finalmente, a última rubrica de custos são custos com pessoal, custos com salários, que aparece aqui simplesmente personnel. O software ainda permite introduzir aquilo que é designado aqui por Operating Revenues, que são os ganhos operacionais. Um exemplo típico é o nosso custo de venda da água, o custo anual de venda da água. Portanto, como vos digo, o software permite estas três rubricas, o investimento, os custos anuais de diferentes tipos e os ganhos anuais. Agora, o que eu vos vou mostrar é um exemplo de utilização do software para um caso concreto, portanto, um caso fictício, os valores estão próximos quantos possíveis da realidade e é um sistema elevatório. Portanto, o sistema que nós vamos apresentar é um sistema elevatório constituído por uma conduta e por uma estação elevatória. Portanto, este sistema elevatório é construído todo no ano de início do projeto e tem investimentos em que temos da ordem dos 500 mil euros investimentos em construção civil, que incluem a conduta e o edifício da estação elevatória, e tem 150 mil euros na componente de equipamento da estação elevatória. Portanto, tem duas aqui componentes de investimento inicial. Como temos dois tipos aqui de ativos, um deles é construção civil, o outro é equipamentos, há que definir as vidas úteis de cada um deles. Portanto, se estamos a falar de construção civil, nós admitimos aqui que tanto para as condutas como para os edifícios teriam vidas úteis de 40 anos. Se estamos a pensar um bocadinho em equipamentos, teriam vidas úteis de 15 anos. Agora, porquê é que é relevante definir esta vida útil dos componentes? Portanto, o software não entra em conta com esta vida útil, entra com o período de amortização. No entanto, é importante porque nós vamos admitir, quando estamos a fazer esta análise de alternativas de intervenção ou uma análise de um sistema deste tipo,
há que fazer reinvestimentos ao longo do nosso período de análise. Se eu admitir que os equipamentos têm uma vida útil de 15 anos, há que pensar que todos os de 15 em 15 anos eu tenho que supostamente substituir os meus equipamentos e tenho que fazer um reinvestimento. Portanto, isto é relevante para o utilizador definir reinvestimentos, embora o software não use este conceito aqui da vida útil. No entanto, o software usa aquilo que é designado por o período de amortização dos ativos ou dos componentes. Nesse caso concreto, nós admitimos que os períodos de amortização dos componentes de construção civil, ou seja, conduta e edifício da elevatória, são coincidentes, portanto, este período de amortização é coincidente com a sua vida útil. No entanto, no caso dos equipamentos é mais curto e tem uma duração de 10 anos. Portanto, eu vou amortizar os meus equipamentos em 10 anos. Estes períodos são relevantes, eu pus isto aqui como uma nota, para o cálculo das amortizações anuais e para o cálculo do valor residual do ativo ou da infraestrutura no fim do período de análise. Portanto, estes períodos de amortização são utilizados diretamente pelo software. Depois, consideramos também que o período de análise são 20 anos e que a taxa de atualização é de 5%. Isto relativamente aqui ao enquadramento inicial. Depois temos diferentes tipos de custos e de ganhos anuais. Nós admitimos que vamos ter custos com pessoal, encargos gerais com pessoal, e que estes encargos são constantes, que são constantes ao longo do tempo e que são à volta de 5.000 euros por ano. E temos uns custos, que são os custos associados ao consumo de energia para a elevação da água, portanto, isto é um sistema elevatório de energia por bombagem, e que estes custos são crescentes ao longo do nosso período de análise e que estão associados a um aumento de consumo. Portanto, eu tenho aumento de consumo, tenho aumento de custos de elevação. Portanto, isto relativamente aos custos anuais. E vamos admitir também que vamos ter ganhos anuais decorrentes da venda da água num determinado ponto de entrega, a jusante. E que estes custos também são crescentes ao longo do tempo e que também são crescentes, uma vez que o consumo é crescente e que variam entre 5.000 e 80.000 euros por ano. Obviamente que todos estes números que eu vos estou a mostrar são a título ilustrativo. Isto não é para tomar como referência para qualquer cálculo que vocês estejam a fazer. É simplesmente para vos mostrar a utilização do software, num exemplo absolutamente fictício. Não corresponde à realidade. Bom, portanto, enquadrei-vos isto e agora tenho que vos dizer também que o software tem por base um conjunto de pressupostos. O software admite que nós estamos a fazer análise a preços constantes, ou seja, os preços não variam ao longo do nosso período de análise. Por exemplo, o custo de construção ou o custo do equipamento no ano zero é exatamente igual ao custo do equipamento daí a 15 anos. Portanto, os preços mantêm-se constantes ao longo de todo o período. Admite também, portanto, um outro pressuposto é que a amortização anual é constante ao longo do tempo. Portanto, isso nós também já tínhamos visto há pouco. É possível que não o seja, mas no software é feita esta hipótese de base, ou seja, o valor atual do nosso ativo ou da nossa infraestrutura deprecia de forma linear no tempo. E, finalmente, queria dizer que o software permite fazer uma análise de sensibilidade ao período de análise, ou seja, mostra-nos como é que varia o VAL, que é o valor atualizado líquido, portanto, é a soma de todos os custos e todos os ganhos ao longo para diferentes dimensões de período de análise. Para períodos de análise 2, 3, 4, 10 anos, 20 anos. Está bem? Pronto. E tendo dito isto e tendo enquadrado aqui o nosso exemplo, eu vou passar a mostrar-vos como é que nós criamos este exemplo utilizando o nosso software. Portanto, nós entramos dentro do software e vamos ao nosso módulo de custos, ao Financial Project. Vamos ao Financial Project e vamos criar um novo novo projeto. Portanto, vimos aqui, clicamos no Add New e criamos um novo projeto. Eu vou atribuir uma designação ao nosso projeto, vou-lhe chamar Sistema Elevatório do webinar,
enfim, que foi o que nós utilizamos aqui, que o ano de início da nossa análise é 2013, que é o ano atual em que nós estamos, e que vamos ter um período de análise de 20 anos. Portanto, o fim da nossa análise há de terminar em 2033. Também vou inserir aqui a taxa de atualização, que eu estabeleci como 5%, e tendo definido isto, vou criar o nosso projeto, o nosso Financial Project. Criei o projeto. Ao criar o projeto, aparecem automaticamente aqui as diferentes rubricas de custos ou de ganhos. Como eu vos tinha dito, aparecem os investimentos, aparecem os custos operacionais e os ganhos operacionais. Bom, o que é que nós agora temos que inserir? Temos que inserir um a um cada uma destas rubricas. E eu vou começar com o investimento. Portanto, eu disse-vos que tínhamos um investimento inicial de 500 mil euros em construção civil. Eu venho aqui, adiciono um investimento. Vou chamar a este investimento construção civil. Vou pôr aqui condutas e edifício da estação elevatória. Este investimento é efetuado no meu ano inicial de análise e o valor é de 500 mil euros. 500 mil euros. Aqui também vou inserir o período de amortização destes ativos. Portanto, eu estou a admitir que as condutas e o edifício das estações elevatórias têm o mesmo período de amortização e que este período de amortização é igual à vida útil técnica e que é de 40 anos. Defino como 40 anos e, mais uma vez, gravo. O que é que eu estou a visualizar aqui? Estou a visualizar que no ano 2013 fiz um investimento de 500 mil euros, que ao longo do tempo este investimento foi depreciando a taxa da amortização, portanto, é uma taxa de amortização constante, e que no fim do meu período de análise, o valor residual deste meu investimento é de 250 mil euros. Portanto, vocês, sempre que há bolinhas, significa que eu posso pôr o cursor sobre a bolinha e vejo o valor correspondente do custo ou, neste caso, do valor residual da infraestrutura. Bom, portanto, isto é um dos investimentos que eu agora vou gravar. Gravar e vou sair do investimento. Bom, e tenho aqui, o que é que eu estou a visualizar aqui neste gráfico? Estou a visualizar, tenho amarelo, estou a visualizar o investimento, a componente do investimento, a soma dos investimentos feitos ao longo do tempo. Neste caso, é só feito no ano 0, mas como eu estou a calcular para diferentes períodos de análise, portanto, eu há pouco falei-vos que este software permite fazer uma análise de sensibilidade ao período de análise. E é aqui que está a ser feita a análise de sensibilidade. Eu estou a ver para diferentes valores de períodos de análise, até um limite de 20 anos, quanto é que é a soma da minha componente de investimentos feitas no ano 0. Aqui a azul estou a ver o vale. O vale para um ano, vale para um período de análise de 2 anos, vale para um período de 3 anos ou vale para o período de 20 anos. Como só inseri um investimento, portanto, este valor é constante ao longo deste período, para diferentes valores do período de análise. Agora vou inserir outro valor de investimento, que é o investimento em equipamento. Vou pôr investimento em equipamento no ano inicial. Portanto, mais uma vez, vou definir o ano 2013 e vou definir o valor do investimento, que é 150 mil euros. Como se trata de um equipamento, eu defini o período de amortização do equipamento de 10 anos, apesar de eu admitir que a vida útil deste componente, do equipamento, seja de 15 anos. Portanto, mais uma vez, o que é que eu estou a ver aqui? No ano 2013 investi em equipamento 150 mil euros, o ativo deprecia a uma taxa constante durante 10 anos, portanto foi o período de amortização que eu defini,
E em 2023 o nosso ativo vale 0. O valor atual deste componente é 0. No entanto, a sua vida útil não são 10 anos, porque nós admitimos que eram 15 anos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ao admitir que a vida útil deste componente é de 15 anos, significa que ao fim de 15 anos eu tenho que fazer um reinvestimento de novo em equipamento. Portanto, o que eu teria que fazer era um reinvestimento, teria que substituir o meu grupo eletrobomba, portanto, teria que fazer um reinvestimento em equipamento. Teria que substituir os grupos eletrobomba por outros equivalentes. E isto seria feito 15 anos depois do ano de início de construção. Portanto, 2013 mais 15, 2028. Como estou a fazer uma análise a preços constantes, tanto me custa construir ou instalar hoje como daqui a 15 anos. E, portanto, eu vou admitir que o custo de substituição deste equipamento é de 150 mil euros daqui a 15 anos. Mais uma vez, tenho que inserir aqui o período de amortização, que é 10 anos. E vou fazer gravar. Mais uma vez, o que é que eu vejo aqui? Vejo que no ano 2028 fiz um investimento de 150 mil euros e que esse ativo deprecia a tal taxa de 1/10 do seu valor ao ano, de tal forma que no fim dos 20 anos, que é o período máximo de análise, vale 75 mil euros. Bom. E tendo dito isto, inseri 3 valores de investimento. 2 efetuados no ano 0 e 1 correspondente ao reinvestimento em equipamento no fim da vida útil desse ativo, desse equipamento. Agora, o que nós temos que inserir é passar aqui à inserção dos custos anuais. Eu defini que havia 2 tipos de custos anuais. Um deles eram os encargos com pessoal. E disse que vamos admitir que são constantes ao longo do tempo e que o valor é 5 mil ao ano. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui a custos de pessoal e dizer que no ano 2013 o seu valor é 5 mil. Se eu gravar, portanto, eu disse que em 2013 que o valor era 5 mil e o que é que o software faz? O software admite que este custo é constante ao longo de todo o meu período de observação. Ou de modo, é constante até eu definir um novo valor. Imagina que eu podia pôr aqui um outro valor do meu... Imagina que eu dizia que no ano 2020 que o seu valor era de 6 mil, o que é que o software fazia? Vou gravar, o software dizia que admitia que entre 2013 e 2020 o custo com pessoal aumentava linearmente entre 5 mil e 6 mil e que após o ano de 2020 que era constante e igual a 6 mil. Bom, o software permite fazer isto. De qualquer forma, o que nós definimos é que ele era constante ao longo do tempo e, como tal, eu vou pô-lo constante. Não precisava de ter inserido aqui o 2020, bastar-me-ia ter inserido 2013. Bom, mas imaginem que eu me enganei, volto atrás e insiro 5 mil. Mais uma vez, gravo. E saio daqui. Depois, que outro tipo de custos é que nós temos? Temos os custos associados ao consumo de energia. Portanto, estes custos são custos de venda, associados à venda do nosso serviço ou do nosso produto, que é, aqui em inglês, aparece como Costs of Goods Sold. Portanto, eu clico aqui em Costs of Goods Sold, vou tirar daqui esta designação e vou-lhe chamar custos associados ao consumo de energia, ou custos em energia, e vou dizer, neste caso, nós vamos admitir que os custos em energia crescem ao longo do tempo. Crescem entre o valor de 2000 e no fim do nosso período de análise, que é o ano 2033, assumem o valor de 5 mil. 5 mil. O que é que acontece? O que é que o software faz? Portanto, eu defini que em 2013 era o valor de 2.000, que ao fim de em 2033 era 5 mil, e, portanto, ele faz-me variar estes custos em energia, com encargos energéticos, crescem linearmente ao longo do tempo. E vou mais uma vez gravar. Gravar, sair.
Neste momento, o que é que eu estou a ver neste gráfico? Estou a ver para diferentes períodos de análise, portanto, o que está aqui no eixo do X são os períodos de análise, vejo o VAL acumulado para esse período de análise e vejo as diferentes componentes, diferentes rubricas utilizadas para o cálculo do VAL. A amarelo estão os investimentos e a rosa estão os custos anuais acumulados. Bom, e eu ainda tenho mais uma rubrica a introduzir, que são os ganhos anuais decorrentes da venda da água. Portanto, eu vou criar mais um ganho, vou criar um ganho, vou designar esse ganho como venda de água, é um valor anual. Vou dizer, eu considerei que cresciam, portanto, o consumo crescia ao longo do nosso período de análise e crescia entre o valor de 50.000 e o valor, no fim do nosso período de análise, de 80.000 euros. Mais uma vez gravo. E vocês estão a ver aqui que os ganhos anuais que nós vamos ter vão crescendo ao longo do tempo, sendo que no último ano os nossos ganhos com a venda da água são de 80.000 euros. Vou gravar. E volto ao projeto inicial. Agora, o que é que nós estamos a ver aqui neste gráfico? Portanto, temos a amarelo o somatório dos investimentos, a rosa os custos, o somatório dos custos anuais, custos anuais com a operação do sistema, e depois finalmente temos a verde os ganhos acumulados ao longo do tempo para diferentes períodos de análise. O que é que aparece aqui a cor de laranja no final? Este laranja não é mais do que o valor residual da nossa infraestrutura, que neste caso é a soma de componentes, de dois componentes, que é a construção civil e o equipamento. Portanto, isto é o valor residual da nossa infraestrutura no fim do período de análise. No fim do período de análise. Também aparece aqui, em síntese, no topo aqui deste gráfico, o somatório dos investimentos efetuados ao longo do período. Este somatório de investimentos não está atualizado, portanto, nós investimos 500.000 no primeiro ano, mais 150.000 no primeiro ano, mais 150.000 no ano 15, que totaliza 800.000 euros. Mostra-nos o VAL, o Net Present Value, que é o VAL no ano, ao fim dos 20 anos do período de análise, portanto, 1.228.994. Mostra-me que o período de análise são 20 anos. Mostra-me a taxa interna de rentabilidade do meu investimento e permite-me também visualizar este gráfico aqui do VAL acumulado para diferentes períodos de análise. Permite-me visualizar que no ano 32 o VAL é quase zero, é quase nulo. O que quer dizer que o período de retorno do meu investimento é de 2032 menos 2013, de 19 anos. Portanto, que eu começo a ter lucros, por assim a dizer, a partir ao fim de 19 anos após o meu investimento inicial. Permite-me visualizar isto. O software ainda permite mostrar quanto é que é anualmente, mostrar os custos, em vez de ser acumulados ao longo do tempo, visualizá-los anualmente. Portanto, as diferentes parcelas, a contribuição das diferentes parcelas em cada ano. Por exemplo, no ano 0, eu tenho investimentos, tenho aqui custos, que é o meu investimento de 500 mais 150.000 euros mais o custo da operação no ano 0, logo, e tenho aqui a contribuição da venda da água neste ano 0. Depois, no ano 1, já não tenho investimentos, tenho só aqui a contribuição de venda da água e o meu custo operacional é muito pequenino, não se consegue visualizar neste gráfico, não se consegue visualizar agora aqui neste gráfico de barras. Mas consigo visualizar a venda, os meus ganhos, que está sempre a verde. Depois, ao fim de 15 anos, fiz um novo investimento, 150.000 euros, na estação elevatória. Portanto, voltei a substituir os grupos eletrobomba.
tenho este gráfico, os meus ganhos crescem ao longo do tempo, eu consigo ver o gráfico aumentar linearmente e depois no último ano tenho o valor residual da minha infraestrutura. Aqui a azul, o gráfico azul mostra-me o vale em cada um destes, a contribuição, portanto o vale em cada um destes anos, a contribuição de cada um destes anos para o cálculo do vale. Tendo dito isto, eu julgo que não tenho mais nada aqui a acrescentar. Se calhar vou dar este exemplo como encerrado e vou deixar um período para questões. Portanto, questões que não ficaram tão claras durante esta minha apresentação e que vocês queiram levantar agora, após esta apresentação. Portanto, agora o esquema é o mesmo. Quem quiser fazer alguma pergunta, avise-nos por escrito e nós damos a palavra. Não há perguntas? Estão a ouvir-nos? Mas ninguém pode escrever uma mensagenzinha a dizer estou a ouvir? Está tudo muito calmo, já adormeceram todos. Pronto, pelo menos já temos uma resposta. Portanto, amortização, não é da atualização que está a dizer, é mesmo da amortização. A taxa de amortização, o que nós perguntamos é o período perguntamos o período de amortização e, portanto, sabendo o valor do investimento e o período de amortização, uma vez que nós consideramos que a amortização, que é linear, é o custo do investimento a dividir, é o rácio entre o custo do investimento e o período de amortização. Se a taxa, há aqui outra pergunta, que é se a discount rate, portanto, se a taxa de atualização pode ser alterada. Sim, pode ser alterada. Diria, importa só de mostrar, de alterar aí a taxa de atualização para ver o efeito. Então, nós podemos em qualquer, pois, convém pôr um valor que seja... Portanto, agora foi alterado para 6% e, portanto, em qualquer altura se pode alterar a taxa de atualização. Temos aqui uma sugestão que os gráficos do software poderiam ter uma legenda. Está o Sérgio a dizer que está a ser feita a legenda, que está na fábrica. Mais questões? Se a taxa de atualização pode... há aqui uma questão que é se a taxa de atualização não pode alterar de ano para ano, em vez de ser constante. Não. Portanto, não e, enfim, eu confesso a minha muito limitado conhecimento eu não sou financeira, mas em tudo o que li, tudo o que vi, normalmente quando se faz uma análise de um projeto a taxa de atualização é considerada uma taxa de atualização constante. A taxa de amortização, a taxa de amortização, ok. A taxa de amortização, isso era o que eu tinha dito quando foi a primeira parte da apresentação. A taxa de amortização, nós considerámos-la constante para não complicar a aplicação e porque depois de ter consultado imensa gente, aquilo que nos foi dito é que cobre 99% das situações. Portanto, esta aplicação não pretende substituir uma aplicação financeira sofisticada de análise de projeto. Portanto, aqui não estamos a entrar em conta, por exemplo, com impostos, há aqui análises mais finas, digamos assim,
há aqui questões financeiras mesmo que são mais complexas. Nós não queremos, com esta aplicação do Aware, substituir-nos a esses métodos mais sofisticados ou softwares mais sofisticados de análise financeira. Isto é o tipo de análise financeira que se costuma fazer em projetos de engenharia, que não é mais sofisticada do que isto. Portanto, depois de consultar a muita gente, foi o que nos foi dito, foi que não se justificava estar a criar complexidade de utilização ao usar taxas de amortização variadas. Cristina Martinho, não sei se quer colocar a questão, podemos dar a palavra a Cristina Martinho. Só um momento. Portanto, já pode colocar a todos a sua questão. Se calhar não pode, não está a pôr, é porque se calhar não tem microfone, será? Bom, parece que não. Então eu vou ler a pergunta. Se esta análise financeira pretende ser utilizada para analisar alternativas e como se pretende fazer isso, verificando a TIR. Isto de facto é um complemento ao resto das análises que nós fazemos. E portanto o que pode servir e deve servir de apoio para analisar para comparar diferentes alternativas. Nós ao fazer a análise das alternativas do ponto de vista de desempenho, de custo e de risco, devemos em paralelo olhar para a análise financeira e ver como é que as diferentes alternativas se comportam. Pode não ser diretamente em termos de TIR, pela razão que a Didia referiu na primeira parte da apresentação. Às vezes quando nós comparamos alternativas, e por exemplo se estivermos a pensar em reabilitação de redes, seja condutas, seja coletores, normalmente os proveitos não vão ser alterados com isso. Os nossos utilizadores são os mesmos e portanto não vai haver alteração de proveitos. Ou determinado tipo de rubricas de custo também vão ser as mesmas, independentemente das alternativas. E, portanto, nós podemos não entrar com todas as rubricas de custos, nem todas as rubricas de proveitos. Peço desculpa, gastos e ganhos. Eu não estou habituada ainda à nova terminologia e, portanto, quando me ouvirem dizer custos e proveitos, quer dizer ganhos e gastos. Portanto, se nós não utilizarmos, se nós não entrarmos em conta com todas essas rubricas, obviamente que podemos não fechar a equação e não ter TIR, não ter possibilidade de calcular a TIR. Se não entrarmos em conta com os ganhos, obviamente não há TIR. Portanto, temos é que fazer uma comparação entre as várias alternativas e ver qual é que tem o vale melhor. Temos que comparar os vales e não propriamente ir através da TIR como uma análise mais clássica de projeto se faz. Portanto, há aqui uma outra questão, será então uma ferramenta para o apoio à decisão no âmbito de várias alternativas suscetíveis de serem executadas? Sim, portanto, pode ser utilizada só para efeitos até de diagnóstico, para ver na situação de status quo ou para uma situação de investimentos. Pode ser vista para um caso concreto, para uma solução concreta, ou pode ser feita, e foi essa a nossa maior motivação, para poder comparar alternativas e avaliar qual é a melhor alternativa. Portanto, isto é complementar, esta ferramenta é complementar, permite um tipo de análise complementar às outras que nós temos no plano e depois temos ao longo do software. Mais questões? Há aqui uma questão que tinha sido lá atrás, peço desculpa, que é a taxa de amortização, se é igual ao custo inicial a dividir pelo ano horizonte. Não é. Portanto, a taxa de amortização é o valor do investimento. A taxa de amortização é calculada investimento a investimento. Portanto, é o valor do investimento a dividir pelo período de amortização, que pode ser diferente do período de análise, ou do ano horizonte. E pode depender de investimento para investimento. Normalmente depende de investimento para investimento. Portanto, investimento a dividir pelo período de amortização.
Portanto, há aqui uma outra questão do Francisco Varanda, que é no gráfico onde se pode visualizar o valor total da amortização. Construção civil mais equipamento, não considerando os ganhos. Eu vou passar a palavra ao Francisco Varanda. Não, Francisco Varanda não tem microfone, não é? Porque eu não estou a perceber a pergunta. Portanto, no gráfico onde se pode visualizar o valor da amortização. É uma pergunta. Onde é que se pode visualizar o valor da amortização? É que isto é o acumulado. Este valor é... Se vir os valores anuais, como está a mostrar agora, já aparece o valor da amortização. Deve ser... Só se consegue ver o valor da amortização. Estão-me a ouvir? Sim. Só se consegue visualizar o valor da amortização quando vamos ao investimento em cada componente e abrimos o gráfico do investimento. Portanto, eu vou voltar a fazer de novo. Venho aqui, por exemplo, ao equipamento ano inicial, o investimento feito no ano inicial, investi os tais 150 mil euros e vejo isto depreciar-se ao longo do tempo. Portanto, isto é um gráfico que se refere apenas a este ativo. Quando eu vejo o gráfico global, cada uma destas barras corresponde já ao somatório de todos os custos entre o ano 0 e o ano em que nós estamos. Por exemplo, se eu estiver no ano 2019, o amarelo aqui representa o somatório de todos da componente de investimentos entre o ano 0 e o ano 2019. Como só houve no ano 0, isto é constante. Mas, por exemplo, quando eu estou a pensar em custos, que é o cor-de-rosa, é o somatório de todos os custos entre o ano 0 e o ano 2019. Ou seja, já cresce aqui ao longo do tempo. Eu não sei se me estou a fazer entender. Portanto, este gráfico que vocês estão a ver aqui, global, final, é um gráfico de síntese, mostra-me a evolução dos custos acumulados, portanto, é um somatório de custos acumulados para diferentes períodos de análise, sendo que o período máximo de análise são os 20 anos. Eu não sei se me fiz entender, se respondi à questão. Se não quiser considerar os ganhos, quer dizer, não os inclui aqui no período. Ao final dos 20 anos, qual o valor da amortização? Portanto, o que eu tenho no final dos 20 anos é o valor residual da infraestrutura, que é esta componentezinha aqui, cor de laranja. O valor residual da minha infraestrutura, se eu for ver os parciais, é acumulado. Portanto, se quiser saber qual é a amortização ao fim dos 20 anos, portanto, a amortização acumulada, é a diferença entre o investimento total e o valor residual. Portanto, o valor residual desconta-lhe aquilo que está a ser apresentado, é o complemento. Não é? Mais questões? Não temos neste momento aqui. Tinha uma questão que era de eu falar mais próximo do microfone, não sei se agora já estão a ouvir melhor. Se não há mais questões, vou passar ao João Paulo aqui para o remate final. Bom, estamos então a chegar ao fim. Obrigado a todos pela vossa participação, obrigado pelas questões. Queria só deixar aqui uma nota ou duas. Uma é que este exemplo que a Didi acabou de mostrar no software vai ser disponibilizado através de... vai ficar o fecheiro ZBF no site da iniciativa. Outra coisa tem a ver com... nós ontem deixámos os fecheiros da apresentação e do vídeo já no website. Espero que tenham conseguido aceder e descarregar. E vamos fazer a mesma coisa com o webinar de hoje. Acho que não há assim mais nada. E amanhã cá nos encontramos para falarmos sobre o IVI, certo? 2h30, hora do costume, no sítio do costume também.